Boa noite a todos, me chamo Eduardo Silva, é um prazer ter vocês em mais uma noite aqui orando comigo. Todas as noites a partir das 19 horas eu venho orar por você, para que você seja curado da sua ansiedade, da sua crise de ansiedade, do mal do século, da sua depressão, da sua síndrome do pânico. Então já se inscreva no canal, compartilhe, dê um like para que o YouTube divulgue a mais pessoas que agora estão precisando de uma palavra, que agora estão, quem sabe, até pensando em tirar a sua vida, amém? Então você compartilhando, você curtindo, você se inscrevendo no canal, você vai estar não só me ajudando, mas ajudando outras pessoas, amém? Vivemos dias difíceis, dias que o inimigo tem se levantado contra os filhos de Deus, contra as criaturas do Senhor, né? O inimigo de nossas almas, porque o Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra o nosso inimigo. O Senhor diz que o inimigo anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar, amém? Mas o Senhor também disse que Ele veio para nos dar uma vida e uma vida com abundância. E se Deus é por nós, quem será contra nós, né, meus irmãos? Mas para isso nós precisamos, meus irmãos, nos dias de hoje, ter a proteção do Senhor, buscar o Senhor de todo o coração, porque os dias são maus, meus irmãos. A humanidade, infelizmente, está perdida, né, como já estava na palavra, mas não é para você ficar ansioso, não é para você ficar sem esperança de dias melhores, porque aqui está alguém que o Senhor Jesus curou, amém? E só pela fé, meus irmãos, sem tomar nenhum remédio, graças ao Senhor, para a honra e glória do Senhor. Então, assim como eu fui curado, não importa se você toma remédio, não importa se você não toma, o que importa é que você tenha fé, que você acredite no seu Criador, que o seu Criador vai te tirar desse poço de desespero, Ele vai te tirar desse deserto e vai mostrar que você tem um Deus nos céus e na terra, amém? Glórias a Deus. Então entregue sua vida a Jesus e aceite Ele como único e suficiente Salvador, que Ele vai cuidar de você, amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, eu estava aqui lendo o Salmos 77, versículo 1, e o Senhor me tocou de falar sobre esse assunto hoje com vocês, amém? Olha o que o Senhor diz para nós hoje. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, o Senhor veio nos falar hoje isso, né? Aqui o salmista, né, estava falando em Salmo 77, que ele clamou, né, ao Senhor, e o Senhor inclinou os ouvidos para ouvir a oração dele, amém? O que ele está querendo nos dizer hoje, meus irmãos, é que nós devemos buscar ao Senhor, né? Nós vivemos dias difíceis, meus irmãos, que o povo está incrédulo, que a apostasia tem tomado conta, né? Que hoje o mundo acredita em tudo menos em Deus. Mesmo o Senhor fazendo milagres, o inimigo coloca mentiras na mente das pessoas, né? E as pessoas muitas das vezes, mesmo acreditando, meus irmãos, às vezes preferem confiar até em um homem, confiar em qualquer coisa e não confia em Deus, amém? E o Senhor diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, o salmista aqui fez o que nós devemos sempre fazer, que é orar ao Senhor, clamar ao Senhor. O que é clamar, meus irmãos? É orar sem cessar, é orar 20, 30 minutos. Eu lembro quando eu estava na minha ansiedade, eu lembro quando eu estava nas minhas crises de ansiedade, meus irmãos. Eu achava naquele momento, quando me dava a crise de ansiedade, que o inimigo colocava, o Senhor usou profetas para dizer que era o inimigo que colocava aquilo em mim, né? Mas óbvio que o Senhor permitiu, meus irmãos, eu passar por aquilo, para que hoje eu pudesse vir te ajudar, para que hoje eu pudesse vir te falar a verdade, amém? A Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Mesmo às vezes quando nós estamos passando por um deserto, meus irmãos, lá na frente nós vamos ver que vai valer a pena, amém? A gente vai descobrir o porquê que nós passamos por esse tal deserto, né? E não foi diferente comigo, meus irmãos, eu passei por aquele deserto, né? E naquele deserto, meus irmãos, que eu tive mais experiências sobrenaturais com o Senhor, de até ver o Senhor no meu quarto, em espírito, né, de sentir a presença do Senhor no meu quarto. Foi no deserto, meus irmãos, que eu mais se aproximei do Senhor. Foi no deserto, meus irmãos, que eu descobri o meu Deus, descobri o nosso Deus, amém? Então, meus irmãos, aproveite o deserto para chegar ao Senhor, é o que o salmista fez, né? O salmista, ele disse aqui que ele clamou ao Senhor, né? Eu clamava ao Senhor. Nos meus desesperos eu dizia, né, para o Senhor, para que Ele cuidasse de mim, para que Ele tirasse a ansiedade.
Eu clamei, meus irmãos, não foi fácil. Não foi no meu tempo e nunca será no nosso tempo, né? O Senhor não é homem para ser ansioso. O Senhor tem o seu tempo, então nós devemos esperar. Mas acima de tudo, meus irmãos, como o salmista falou aqui, nós devemos clamar ao Senhor, amém? Porque assim, quando nós clamarmos ao Senhor, né? Quando nós buscarmos Ele de todo o coração, aí então o Senhor ouvirá as nossas orações e Ele inclinará os seus ouvidos, né? Como o salmista disse aqui. Então o Senhor inclinou os ouvidos e ouviu a minha oração, né? É o que o salmista falou, né, meus irmãos? E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Eu sei que não é fácil, eu sei que você pode estar agora desesperado, desesperada. Eu já passei pelo que você passou, eu sei que você está passando. O Senhor sabe de tudo que você está passando, mas você precisa ter forças para continuar. Acredite na sua cura, amém? A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz: tudo que pedirem em oração, se crerem, receberão, amém? Ontem mesmo a minha oração da noite foi o Senhor falando em João 14:13: tudo o que pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Glórias a Deus. Ou seja, meus irmãos, tudo que você pedir em nome do nosso Senhor Jesus, Ele o fará, para que o Pai seja glorificado. Mas você tem que perseverar, meus irmãos, você tem que buscar ao Senhor, você tem que acreditar no Senhor, amém? Que Ele vai te curar, amém? Para buscar Ele de todo o coração, amém? A Bíblia diz: humilhai-vos ao Senhor e Ele vos exaltará, amém? Glórias a Deus. Então, meus irmãos, é isso que o Senhor veio nos falar hoje. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos orar, amém? Orem comigo em nome de Jesus. Senhor, meu Deus amado e eterno Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu santo nome. Deus, Criador dos céus, Deus, Criador da terra, Deus de Abraão, Isaque, Israel, Deus vivo, Deus altíssimo. Glórias a Deus, Pai, em nome do teu Filho amado, do nosso Senhor Jesus. Meu Pai, eu venho aqui, meu Pai, mais nessa noite, Senhor, noite de sábado, meu Pai, orar, meu Pai, pelos meus irmãos, Senhor, que estão, meu Pai, aflitos, que estão, meu Pai, oprimidos, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, curando, meu Pai, que o Senhor venha enxugando toda lágrima, meu Pai, que o Senhor venha repreendendo toda a fúria do inimigo, Senhor. Meu Pai, eu cancelo agora toda obra de Satanás, Senhor, todo espírito de ansiedade, de depressão, de enfermidade, meu Pai, que o Senhor venha repreender, ó Deus. Repreenda, meu Pai, todo o mal, Senhor, sobre a cada família, meu Pai. Repreenda, meu Pai, toda a fúria do nosso adversário, Senhor. Meu Pai, nós precisamos, meu Pai, da Tua proteção. Proteja-nos, meu Pai, com a menina dos Teus olhos. E esconda-nos, Senhor, debaixo das Tuas asas, meu Pai. Senhor, cura as nossas enfermidades, meu Pai. Senhor, nos proteja, meu Pai. A Tua palavra diz, meu Pai, que 1000 cairão ao Teu lado, 10.000 à Tua direita, mas Tu não serás atingido. Oh, meu Pai, que nós não vemos, meu Pai, ser atingidos, meu Pai, por crises financeiras, meu Pai, por opressão maligna, Senhor. Meu Pai, que o Senhor nos proteja e guarde, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha nos guiar, meu Pai, nos Teus caminhos, ó Pai. Senhor, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, dar o Seu Espírito Santo em porção dobrada para esses irmãos, meu Pai, que estão agora, meu Pai, aflitos, meu Pai, que precisam, meu Pai, de Ti, que precisam, Espírito Santo, da Tua presença, ó Pai. Senhor, nesses dias difíceis, meu Pai, nesses dias, meu Pai, que o inimigo, meu Pai, tem se levantado contra os Teus filhos, contra as Tuas criaturas, meu Pai, colocando pensamentos de morte, de suicídio, Senhor, colocando, meu Pai, pensamentos de desânimo, Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha repreendendo todo o mal, Senhor, toda a fúria do inimigo, meu Pai, que o Senhor acampe os Seus anjos. E, meu Pai, como Miguel disse, eu também digo: Satanás, que o Senhor te repreenda, em nome de Jesus. Oh, meu Jesus, que o Senhor venha repreender o inimigo sobre essas famílias, meu Pai. Meu Pai, que o Senhor venha repreender o inimigo, meu Pai, contra essas almas, Senhor. Meu Pai, precisamos de Ti, meu Senhor Jesus, e que o Senhor venha guardar, meu Pai, Senhor, essa irmã e esse irmão que não estavam conseguindo dormir, meu Pai, porque o inimigo tem perturbado as suas mentes, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, com espada de fogo, Senhor, com os Teus anjos, Senhor, e que o
Senhor venha destruir toda macumba, toda inveja, todo laço, ó Pai. Senhor, contra essas vidas, ó meu Pai, eu te peço, Senhor, nós te clamamos, meu Pai, como o salmista clamou, meu Pai, como o salmista clamou, meu Pai, ó meu Senhor, em oração, e o Senhor atendeu, o Senhor ouviu, o Senhor inclinou os ouvidos, ó Pai, ouviu as orações do salmista. Meu Pai, ouça, meu Pai, a nossa oração, Senhor, o nosso clamor, ó Jeová. Senhor, eu sinto a tua presença, meu Jesus, ó glórias a Deus. Meu Pai, que o Senhor venha manifestando, meu Pai, a tua presença, meu Pai, que o Senhor venha curando as enfermidades, ó Senhor, e que o Senhor venha libertando essas almas, meu Pai. Oh, meu Pai, o Senhor diz que o salário do pecado é a morte, meu Pai, mas é a morte espiritual, Senhor. Tira os meus irmãos, meu Pai, dessa opressão, meu Pai. Tira, meu Pai, os meus irmãos, Senhor, da morte espiritual, meu Pai, das trevas, ó Senhor. Te peço, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, venha curando, libertando, transformando essas vidas, Senhor. Tirando toda angústia, toda ansiedade, meu Pai, todo espírito de ansiedade, espírito de depressão, meu Pai, espírito da morte, Senhor, que o Senhor venha repreender toda a fúria do inimigo, meu Pai, e que o Senhor, meu Pai, venha proteger os nossos sonos, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, nos curando, meu Pai, cura-nos, Senhor, e seremos curados, salva-nos e seremos salvos, pois o Senhor é aquele que nós louvamos, meu Pai, oh glórias a Deus. Oh meu Pai, oh Senhor, eu te peço, meu Pai, Senhor, os dias são maus, meu Pai, é o início de tribulação, meu Pai, é início, meu Pai, é princípio das dores, meu Pai, mas Senhor, eu sei que o Senhor está com nós, que meu Pai, todos os irmãos que estão agora, não foi por acaso que eles estão ouvindo essa oração, meu Pai, e que o Senhor, meu Pai, venha nos proteger e nos guardar nessa noite, meu Pai, de sábado, e que, meu Pai, nós venhamos ter um ótimo domingo, Senhor, assim eu te oro e já te agradeço, e meu Pai, em paz me deito e logo pego no sono, pois só Tu, Senhor, fazes nós repousarmos com segurança, meu Pai. Oh, meu Pai amado, meu Pai querido, como é bom te orar, Senhor. Oh, glórias a Deus, em nome de Jesus, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, glórias a Deus, aleluias. Oh, meus irmãos, como é bom sentir a presença do Senhor, sinto a presença do Espírito Santo, sinto a presença do Senhor, do nosso Pai, do nosso Criador. Saiba que Ele está com você, não temas, Ele sabe das suas lutas e Ele já te deu a vitória, em nome de Jesus, amém? Basta você perseverar, que o Senhor vai sim te dar a vitória, amém? Glórias a Deus. Estamos, meus irmãos, numa guerra espiritual, então nós devemos lutar, amém? Com as armas que o Senhor nos deu, que é a oração, que é o jejum, que é ir para a casa de oração dEle, que é a igreja, amém? Ler a palavra, meus irmãos, e conhecer as vontades do nosso Senhor, conhecer como o Senhor age, amém? Conhecer o que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é a Bíblia, amém? Glórias a Deus. Então é isso, meus irmãos, que o Senhor vem nos falar hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar joinha, de compartilhar, para que mais pessoas possam ser ajudadas, amém? Que Deus abençoe o sábado de vocês, o final de sábado de vocês. Que vocês tenham uma ótima noite de sono. E que Deus abençoe o domingo de cada um de vocês, amém? Glórias a Deus.